Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E pensando um pouquinho sobre o dia de hoje, passando batido por parte de muita gente, hoje é dia 22 de abril. Dia 22 de abril de 1500 é a data que marca o dia em que o Brasil foi descoberto, ou achado, ou encontrado, ou conquistado. Existem várias avaliações, mas dia 22 de abril de 1500 foi quando essa data, digamos assim, deu o pontapé inicial para formar o que nós somos hoje. Esse grande país continental, esse grande aglomerado de brasileiros, um país multicultural, um país que aceita todas as religiões, convive com todos os povos e, acima de tudo, um país que nasceu mesmo no momento com tanta violência que foi propagada, tanta coisa maluca que aconteceu aqui, trucidando índios, trucidando negros que vieram da África, no trabalho escravo. Então, mesmo nesse ambiente, temos ainda uma imagem para o mundo de que somos um país pacífico. Ser pacífico não significa ser passivo e deixar que tomem conta do nosso país. Hoje sim, já no processo de formação de uma nação que tem que olhar para todos os seus brasileiros e brasileiras, não apenas para alguns, que precisa ainda corrigir grandes distorções, inclusive sobre o nível de renda, o nível econômico e as desigualdades sociais que são absurdas no nosso Brasil, atingindo em alguns momentos patamares com taxas mais altas do que a média mundial em termos de desigualdade. Nós temos ainda no Brasil uma situação onde 1% mais rico do Brasil detém junto a mesma riqueza que a metade da população brasileira mais pobre. 110 milhões de brasileiros mais pobres. Se somar riqueza, e olhe, quem tiver riqueza, mas somando de todos eles, dá a mesma riqueza que tem 1% mais rico do Brasil. Com tantas desigualdades, nós precisamos de alguém que conduza esse país aberto ao diálogo com os poderes, com o parlamento, aberto ao diálogo com a população. E não que fique incitando o ódio, incitando as brigas e as desavenças entre religiões, entre posições político-partidárias diferentes. Isso não ajuda a construir o Brasil. Já dizia Maquiavel, mais de 500 anos atrás, antes do Brasil ser descoberto, achado ou conquistado, sabe o quê? Você quer conquistar um povo, você quer conquistar uma nação que você pretende invadir para dominar? A primeira coisa, dissemine a discórdia, divida este povo. Me parece que é isso que tem acontecido com o Brasil. A quem interessa essa divisão do povo brasileiro, já em 2013 escrevi um artigo falando essa mesma coisa, mas parece que hoje, inclusive a partir de motivações que saem da boca e do comportamento do próprio presidente da República, infelizmente, a gente vive situações onde ao invés de se somar, de se juntar, de se conciliar interesses, a gente tem divergências e discórdias, que fazem parte da democracia, mas não pode ser essa a pauta, o dia a dia de quem quer conduzir o país. Eu espero e desejo que as pessoas pensem no crescimento do nosso país como um todo e que a gente entenda o potencial que nós temos, não apenas de ser um gigantesco, um continental mercado consumidor, mas um país, uma nação que tem condição de produzir tudo aquilo que consome em termos de alimentos e que tem condição de, através da educação, despontar para os melhores índices do mundo. Por que não? Que conversa é essa? Quem disse que nós não podemos? Podemos sim, agora depende da condução, inclusive na nossa educação, que já não está também indo de uma maneira que a gente gostaria que estivesse. Mas fica essa reflexão, essa mensagem a respeito da necessidade de nós nos unirmos em prol do crescimento de um país, porque se não for dessa forma, só é bom para outros países que vão nos transformando, nos fazendo voltar ao tempo de colônia que a gente vivia, apenas como meros fornecedores de matérias-primas, que hoje matéria-prima é chamada com um nome bonito de commodities, de petróleo, de frutas. Do que adianta mandar para fora do Brasil e exportar um caminhão de melancia se a gente está comprando um iPhone e fica uma coisa pela outra? Como é que fica a nossa balança comercial nesse aspecto? Como é que fica o investimento em educação, em saúde, tudo aquilo que precisa realmente da nossa capacidade interna de se reinventar, de produzir e de crescer em conjunto? Fica essa reflexão para o nosso povo brasileiro neste 22 de abril,
22 de abril, lembrando 1500, quando fomos descobertos, achados ou conquistados. Não podemos voltar ao período de colônia, sendo apenas fornecedores de matérias-primas para países desenvolvidos. Daqui a pouquinho a gente volta.